O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Palavras do pastor de ovelhas, Davi. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus, o pastor das ovelhas. Você tem um bom pastor? Querido amigo, querida amiga, Davi, que compôs o Salmo 23 e muitos outros salmos, ele era pastor de ovelhas, um bom pastor de ovelhas. Sim, assim como você talvez tenha um bom pastor. Pastorear era uma das ocupações, ou é uma das ocupações mais antigas da face da terra. O cuidado e também o relacionamento de um pastor com o seu rebanho era uma metáfora muito comum lá no antigo Oriente Próximo. Vários deuses, eles eram ocasionalmente mencionados como pastores. Na Bíblia também, líderes civis e religiosos, eles eram chamados de pastores. Por isso eu fiz a pergunta para você, você tem um bom pastor? Deus, ele é chamado de pastor na Bíblia. Elementos da vida diária, elementos da vida de um pastor ocorrem várias vezes na palavra de Deus para descrever a atividade de Deus em favor do seu rebanho, que são as pessoas. Depois de deixar as pastagens e o pastoreio das ovelhas, Davi, ele continuou a sua vida desempenhando a função de um pastor, mas dessa vez ele era um pastor lá no trono, ele era o rei de toda a nação de Israel. E ele, conduzindo ovelhas, como um bom pastor que sempre foi, aprendeu e aplicou na sua vida de liderança alguns princípios, quando ele então passava a conduzir a nação também, conduzindo aquela nação como ele tinha que fazer. Aprendeu como ovelha, é isso mesmo. Davi, ele aprendeu como pastor, aprendeu e aplicou, mas Davi também aprendeu como ovelha, o quanto ele dependia de Deus. E nós vemos isso na luta que ele teve lá com Golias, que ele lutou e disse que ia contra Golias em nome do Deus dos exércitos. Olha, como pastor ele aprendeu e exerceu princípios de liderança. Como ovelha, ele aprendeu também algumas lições importantes, e a mais importante é sobre a dependência de Deus. Davi, sendo pastor de ovelhas, aprendeu a louvar a Deus. E ele louvava a Deus através das suas poesias de muitos salmos, e o mais especial deles é justamente o Salmo 23. Davi sabia o quanto uma ovelha dependia de cuidados e também de direção. E assim ele reconheceu o cuidado e a direção de Deus, o bom pastor, o qual ele diz de maneira tão breve, tão bela aqui no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastorear no mundo antigo era em muitos aspectos mais simples do que hoje nas nossas vidas ocupadas, já que grande parte do tempo do pastor de ovelha naquela época consistia em observar os animais pastarem. Então o pastor ficava lá cuidando das ovelhas que ficavam pastando. Mas é claro que esse trabalho, por mais simples que a gente imagina que seja, esse trabalho estava longe de ser rotineiro e desinteressante. Quem cuida de animais, ainda hoje, quem ainda mora no sítio, quem cuida de animais, sabe o quanto esse trabalho é exigente. É vacina, é remédio, castração, pastagem, cerca e por aí vai. Cuidar de animais é um trabalho árduo e constante. E a vida de um pastor de ovelhas era uma vida de cuidado constante dos animais, principalmente das ovelhas, que eram e são animais completamente dependentes do pastor. Davi, ele precisava fornecer comida, ele precisava fornecer água para as suas ovelhas. E essa era uma tarefa nada fácil para um pastor lá naquela região de Belém. A Bíblia, ela descreve Canaã como sendo uma boa terra. Descreve Canaã como sendo uma terra de bênçãos para o povo de Deus, mas não era demasiadamente exuberante. É isso que nós temos que entender.
Além disso, as melhores terras, as áreas que eram produtivas, elas recebiam mais chuvas. E essas terras que eram mais produtivas, que recebiam mais chuvas, eram terras reservadas estritamente para a agricultura. Assim, os pastores tinham que vagar pelas colinas e pelos vales, em diversas regiões, muitas vezes regiões remotas, muitas vezes encarpadas, onde a chuva era mais escassa, e ali eles tinham que prover comida e água. Havia tempos de abundância, é verdade. Mas quando nós pensamos em Davi como sendo um pastor de ovelhas, nós não devemos imaginar prados verdes contínuos. Para alimentar os rebanhos, Davi precisava ser um bom guia. Davi precisava ter direção, conduzir corretamente e levar sempre para um lugar mais seguro e com boa alimentação. A vida de um pastor, ela envolvia muita caminhada, muito cuidado e muito senso de responsabilidade. A cada dia, o pastor levava o seu rebanho da segurança da aldeia para passar então pelas colinas e pelos vales, a fim de fornecer pasto suficiente para as ovelhas poderem se alimentar e assim também sobreviver. Durante essa rotina diária, um bom pastor, ele precisava estar ciente das necessidades do rebanho como um todo e das necessidades de cada ovelha individualmente. Todas as manhãs, os pastores, eles viajavam quilômetros e quilômetros enquanto procuravam pastos, pastagens e água adequada. O desafio era manter os seus rebanhos juntos nesse caminho, embora não houvesse cerca para conter esses animais. Olha como era árduo o trabalho de um pastor. Até hoje ainda é assim, naquelas terras de Israel. Durante o dia, as ovelhas e as cabras se espalhavam para pastar e descansar. Então os pastores, eles reuniam os seus rebanhos para fazer a viagem de volta para a aldeia antes de escurecer, certificando-se, o pastor tinha que se certificar que cada uma das ovelhas estava ali no rebanho. Tanto que Jesus, em Lucas, ele conta a história de que dentro do rebanho uma ovelha se perdeu e o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. Davi, ele também precisava ser um guardião do rebanho. Havia lobos, leopardos, ursos e leões. E as ovelhas e as cabras são animais inocentes, são presas fáceis, e assim os pastores, eles deveriam ser protetores do rebanho, vigilantes, e às vezes os pastores colocavam em risco a sua própria vida para proteger o rebanho. Aí muitas vezes, quando o pastor conseguia expulsar um desses predadores perigosos, o rebanho provavelmente tinha se disperso, tinha sido espalhado, e ele agora, como bom pastor, precisava novamente reunir dos vários cantos e recantos as suas ovelhas. Diz a Bíblia que cães eram usados para ajudar a proteger os rebanhos contra animais selvagens, e eles são mencionados algumas vezes na Bíblia. Jó 31, Isaías 56, 11. Esses elementos que eu acabei de citar, eles mostram quão estreita era a ligação entre um pastor e as suas ovelhas. O pastor era companheiro constante. O pastor precisava conhecer individualmente e intimamente cuidar adequadamente das ovelhas. As ovelhas, elas aprendiam a confiar em seu pastor, seguir a sua condução e também ouvir a sua voz. Davi sabia do cuidado necessário para ser um bom pastor. E, portanto, ele empregou uma rica metáfora para o constante cuidado de Deus por ele, que era ovelha, no Salmo 23. E esse cuidado também é para você, também é para mim. Davi era um pastor de ovelha, tanto quando pastoreava em campos e também quando pastoreava no reinado. Eu não sei que tipo de pastor é você. É isso mesmo, eu não sei que tipo de pastor é você. Empresário? Político, médico, mecânico, professor, gari, cuidador,
Que tipo de pastor é você? Seja qual for o seu pastoreio, saiba que o bom pastor Jesus, ele é aquele que cuida de você. E um bom pastor, porque você pode e você é um bom pastor, depende do pastor Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, escreveu: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O bom pastor Jesus, ele nos envia para pastorear, ele nos envia para cuidar do seu rebanho. O que seria da minha rua sem um bom vizinho? O que seria dos meus filhos sem um bom professor? O que seria desse mundo em meio a uma pandemia sem bons médicos, enfermeiros e cientistas? O bom pastor Jesus, aquele que disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele continua cuidando desse mundo. E ele continua fazendo isso com carinho, com amor, e deseja salvar cada uma das suas ovelhas eternamente. Por isso, o bom pastor, ele disse para as suas ovelhas: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E como disse o pastor de ovelha, ou um bom pastor de ovelhas, mas também uma boa ovelha: o Senhor é o meu pastor, e dando ele a vida por mim, nada me faltará. Deus te abençoe, muito obrigado, forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.